A paz esteja com todos. Irmã Tatiana dando início ao nosso devocional Café com Oração. Convido a todos que possam abrir as Sagradas Escrituras em Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. E pareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Os discípulos, na sua maioria, eram homens simples. Tinham como ofício a pesca, eram pescadores. A vida de todo pescador é dura. Madrugadas frias, longas de trabalho, à espera de ter uma boa pescaria. Todo pescador sabe que não depende somente deles, de toda a sua habilidade, capacidade e conhecimento, e sim da natureza. Sendo assim, o Senhor tinha um propósito através da transfiguração. Sua aparência pessoal foi transformada em uma forma glorificada, e as suas vestes tornaram-se brancas. Moisés e Elias apareceram e falaram com Jesus sobre a sua morte que aconteceria em breve. E os discípulos, sem muito entender o que estava acontecendo, expressaram o desejo de permanecer naquele lugar. O propósito de Deus, a transfiguração de Cristo, em pelo menos uma parte da sua glória celeste, era para que os discípulos realmente precisavam ter uma mudança, ter a sua visão ampliada. A maior plenitude e graça do Mestre, os discípulos puderam contemplar um pouco disso. Eles que viviam uma vida de escassez, às vezes com dificuldades devido à sua profissão, como diz aquele ditado popular, o mar não está para peixe. Era desse tipo de pensamento que Jesus queria libertar os seus discípulos, para que eles não entrassem em sua vida ministerial com pensamentos pequenos, sem esperança, sem expectativas no extraordinário de Deus nas suas vidas. Deus é um Deus de grandeza, e nós não podemos limitá-lo a espaço físico. Deus opera e efetua o seu querer como bem lhe entende. Não podemos estar com a nossa visão ofuscada devido aos problemas desta vida. Você está passando por causas difíceis, problema na família, sem recursos, às vezes já são poucos, e você tem limitado restrições, e você tem passado também por elas, restrições em alguma área da sua vida, seja ela na área material, física, emocional e espiritual. O Senhor Jesus assim mostrou um pouco da sua glória aos seus discípulos, e ainda hoje Ele quer se revelar a nós,
mudar a nossa maneira de pensar, agir e sentir. Os discípulos nunca esqueceram o que acontecera naquele dia, naquele monte. E João escreveu em seu evangelho: vimos a sua glória como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Pedro também escreveu em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Porque não nos vimos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aleluia! Eles testemunharam a transfiguração e deram seu testemunho aos outros discípulos. E com certeza eles estavam maravilhados com o poder e glória do Senhor Jesus Cristo. E com certeza eles puderam crer mais e mais na grandeza do nosso Deus. E isso tornou eles resistentes para suportarem as pressões, tais como acusações, prisões, açoites, mortes, tudo pelo Evangelho. Quando pensamos na grandeza de Deus, só pensamos em ter mais e mais. Deus suprirá, segundo as suas riquezas, todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. O apóstolo Paulo, no versículo 12 do mesmo livro de Filipenses, ele vai mais profundo nesse assunto, quando se fala sobre Deus suprir cada uma das nossas necessidades. Versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruindo, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia! Irmãos, seguir a Jesus nunca foi e nunca será somente rosas. É para isso que o Senhor quer que entendamos a verdade revelada na sua palavra. Ele é muito mais do que um Deus provedor somente. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Nada acontece sem a sua permissão. O Espírito Santo quer abrir os nossos olhos espirituais nesse dia. Qual é o teu problema? A tua dor? Qual a adversidade que você está passando? Deus tem o poder de te livrar de todas elas. Não limite sua visão espiritual. Amplie os olhos da fé. Esteja preparado para o dia mau também. E pergunte a Deus qual o propósito dele para tudo isso que está acontecendo. E que você esteja disposto a aceitar todos os seus desígnios, a vontade dele. Podemos ganhar todo mundo e perder a nossa alma. Cuide da sua alma, do seu coração, para que a glória de Deus possa resplandecer na tua vida. Deixe a glória de Deus brilhar. Brilhar em você e através de você, como um canal de bênçãos na mão do Senhor. Porque quando Cristo entra na nossa vida, Ele muda por completo. Nós nunca mais somos os mesmos. Nós somos transformados, redimidos pelo sangue do Cordeiro para viver em novidade de vida. Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Eles tiveram a sua visão ampliada, mudada.
e começaram a ver a grandeza do reino de Deus e o poder e a maravilha, a magnitude da graça de Deus. Aleluia! Oremos. Pai amado, só o Senhor é grande e poderoso, invencível nas batalhas. Senhor, a nossa visão é limitada e ofuscada às vezes pelos problemas e distrações, mas queremos a partir de hoje estar em alerta, com os 5 sentidos em alertas, sabendo que Deus está no controle de tudo e queremos aceitar a Tua vontade para a nossa vida. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, graça e paz.